A torcida do Internacional promete uma grande festa na noite dessa quarta-feira na partida entre Internacional e América Mineiro pela Copa do Brasil, decisão de vaga nas quartas de final da competição de mata-mata. A direção colorada, por sua vez, vai dar uma força na questão do Ruas de Fogo, principalmente na chegada dos atletas no estádio Beira-Rio. Enquanto isso, se der pênalti, quem pode bater? Quem teve o melhor aproveitamento? A gente vai falar sobre isso, mas também vai trocar uma ideia sobre mercado de transferências, a janela que está chegando, chegadas, saídas e muito mais sobre o Internacional nesse conteúdo. Então, sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Daqui a pouquinho, né, tá me assistindo ainda nessa quarta-feira à tarde, já entrando no clima do Internacional e do Colorado contra o América Mineiro, a partir das 21h30, 21h30, melhor dizendo, né? Dessa noite, lá no melhor e no maior estádio do mundo, o Beira-Rio. Olha só, tem muita coisa pra gente ainda conversar sobre essa decisão de vaga nas quartas de final. Fica comigo até o final do vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal e também faz o seguinte, entra lá na KTO e bota uma fezinha. Eu vou continuar dizendo, vitória do Inter, mais 2,5 gols e gol do Pedro Henrique a qualquer momento. Eu botei essa já lá na KTO e vou te dar essa barbada. Vem junto, tá? Porque eu quero falar com vocês aqui, ó. Pra variar, eu tô com as minhas anotações aqui sobre o jogo dessa noite, né? Tem possibilidade de o Inter ir pros pênaltis, fazer cobranças alternadas por conta, claro, né? De o América Mineiro ter feito 2-0 no primeiro jogo e o Inter precisa de 3 gols de diferença, então, para estar com a vaga na frente, né, ou assegurada agora as quartas de final. 2 gols de diferença dá penalidades e menos de 2 gols de diferença, bom, daí da América, não vou nem falar sobre isso, já falei sobre isso muito na parte da manhã, já falei muito sobre o América no vídeo da manhã, depois tu recupera aqui em cima. O Inter que está praticamente escalado com o John, o Igor Gomes, o Moledo com o Nico Hernandes e o René, Campanharo, Johnny, Depena, Wanderson, Pedro Henrique e o Alemão. Notícia importante, né? Vamos dizer assim, a disponibilidade do Vitão entre os relacionados. Está aqui, ó. A lista de relacionados, no finalzinho da manhã ali, a assessoria do Inter liberou todos os atletas que estão no hotel da delegação aqui no bairro ali, na Lucas de Oliveira, melhor dizendo, né, o bairro Monte Serra, em Porto Alegre. Eu não sei bem que zona da cidade é aquela ali, mas estão, inclusive, né, 2 garotos. O Estevão, inclusive, que bateu o pênalti já em outros momentos, né? O Vitão é a grande novidade. Mas muito mais pela questão de ter poucos zagueiros. A tendência é que o Vitão não entre no jogo, né? Tinha só o Felipe como disponível, o Gabriel Mercado ainda não tem condições de jogar, mesmo o Vitão ainda não estando 100% da questão da lesão do joelho, vai estar no banco como uma opção do Mano Menezes. O que a gente descobriu ao longo do dia aqui é que o Inter treinou pênaltis, tá? Óbvio que tem que treinar pênaltis, né? Mesmo que a expectativa seja de resolver nos 90 minutos. Mas tem 2 jogadores que a gente tem que destacar aqui, que são os batedores, basicamente, talvez oficiais do Inter, sem o Alan Patrick, que é o grande batedor de faltas, mas está fora, né? Por conta do cartão vermelho recebido lá em Belo Horizonte no primeiro jogo. Então, são 2 jogadores bem importantes, tá? Nesse sentido de pênaltis, ou cobranças alternadas. Um deles é o Campanharo e o outro é o Johnny. Outro jogador que teve um aproveitamento muito considerável foi o Alemão. E aí a gente pode também pegar, e no próprio grupo dos relacionados que a gente viu ali, tem o Jean Dias e também na verdade, ao contrário, né? O Jean Dias também é um quarto batedor, uma possibilidade de quarto batedor, porque ele bateu até mesmo, lembra? Contra o CSA. E também teve um aproveitamento considerável. Basicamente, são 2 jogadores em destaque, em
primeiros, né, em termos de aproveitamento, que é o Campanharo e o Johnny, e depois o alemão, seguido do Jean Dias. Então, basicamente, se a gente for olhar as questões de cobrança de penalidade, vão ser esses os jogadores que vão bater. E aí, as ruas de fogo, tá? Porque é o seguinte, o que vai acontecer? Como a entrada do Inter agora não é mais pelo Fernandão, lá em cima, passando, né, a Nestor Ludwig, passando o estádio, o Inter está organizando toda uma logística e fazendo alguns pedidos para cuidados com o Ruas de Fogo. Assim, vai começar os sinalizadores desde ali do viaduto Dom Pedro I, ali na José de Alencar, próximo ao Menino Deus, né, ao Hospital Mãe de Deus, melhor dizendo. Tá? E aí chega o ônibus e ele vai entrar na primeira rua, na Nestor Ludwig. Tá? E aqui, eu vou botar o mapa do lado aqui. Pronto, eu boto o mapa do lado e a gente se entende. Na rótula ali, onde da entrada, ali, bem na chegada do ônibus ao Complexo Beira-Rio, ali vai ser distribuído os sinalizadores. Tá? Para então toda a galera pegar e botar fazer aquele trajeto que a gente está bem acostumado. Só que daí ele vai entrar na Nestor Ludwig e vai até o pórtico de entrada no estacionamento. Nesses momentos, a direção do Inter pede que ninguém esteja na rua, no caso dentro, né, da rua, não fora da calçada. Justamente para não ter acidente, justamente para não ter possibilidade de atropelamentos e quaisquer outras coisas. Porque olha só, não dá para enxergar nada, não dá para enxergar por conta dos sinalizadores e por conta da fumaça que acaba tomando a frente do ônibus. Então a direção do Inter pede para ter cuidado nesse sentido. Uma outra questão é a questão de acender os sinalizadores. O estádio, quando o Inter estiver chegando próximo ao estádio, o estádio vai piscar. E aí vai se saber, essa vai ser, vamos dizer assim, a deixa para que todo mundo ligue os sinalizadores e aí o ônibus passe, então, no meio das ruas de fogo. Essa é a grande, vamos dizer assim, ajuda da direção do Inter para a questão toda já feita pela torcida ao longo aí dos últimos dias. Né? Tem mais de R$7 mil de sinalizadores aí que a galera fez uma vaquinha pela internet, tá? E agora eu quero falar muito rápido sobre a janela. Saídas. Johnny. O Johnny ele tem uma proposta do Betis, está muito bem encaminhada, a possibilidade dele ir jogar na Espanha é muito grande. Só que surgiram mais dois mercados importantes também que aí começam a dar uma, vamos dizer assim, mexida na cabeça do Johnny, que é a Itália, que seria o Napoli. Lembrando, ele tem passaporte italiano. Ele fez, inclusive, no início do ano, passaporte italiano. E o outro mercado seria a Inglaterra, a Premier League. O Brighton gostaria de ter o futebol do Johnny agora, depois, né, no segundo semestre. Então, a possibilidade, de Betis, ela ainda é não só real, mas prioritária. Mas tem outras duas possibilidades. Lembrando que o Inter tem 100% desse jogador. Então, qualquer dinheiro que entrar fica todo para o Internacional. Na questão das chegadas, tá? O Ener Valencia. O Ener Valencia, ele é do Inter. Todo mundo fica perguntando mesmo com os gols que ele faz lá e tal, isso e aquilo. Porque olha só, ele atingiu agora uma marca histórica de maior artilheiro do Fenerbahçe no campeonato turco. E ele joga ainda dia 4, dia 7 pelo campeonato turco. Dia 4, inclusive, é contra o Galatasaray, que já é o campeão. E depois do dia 11 ele joga a final da Liga Turca. E aí sim, depois do dia 11 pode ser anunciado pelo Internacional, vai ser todo vamos dizer assim, um especial, né? Alguma questão especial para então ele ser anunciado como novo reforço do Inter. Cuéllar, tem muita gente também me perguntando, Ernest, o Duílio Monteiro tá falando com o Cuéllar no WhatsApp, tá falando com ele para trazer ele para o Corinthians e tal. Gente, se for o caso, o Mano Menezes também fala com o Cuéllar no WhatsApp. Tá? O Magrão conhece o Cuéllar. O Cuéllar, ele não só segue o Inter, mas ele segue o Magrão e
curtiu posts, por exemplo, da chegada do Magrão agora no último final de semana, na coletiva de apresentação do Magrão. Então, assim, essas questões não vão fazer diferença. O que vai fazer diferença são os árabes aceitarem os valores ou do Corinthians, ou do Inter, ou de qualquer outro clube que venha querer o Cuéllar. Agora, uma coisa que se fala nos bastidores dentro do Colorado é que o Cuéllar já disse que quer jogar aqui, principalmente por essa ligação que ele tem com o Mano Menezes. O Mano Menezes chegou a ser vizinho do Cuéllar lá nos Emirados, quando os dois moravam lá. Então, tem uma série de outras questões também de bastidor que jogam a favor do Inter nessa questão do Cuéllar. E ontem, eu vou deixar aqui em cima, tá? Eu falei também sobre a possibilidade de o Inter gastar mais nessa janela, por conta dos pares da gestão tentando convencer o Alessandro Barcelos a pegar e investir um pouco mais justamente por conta de um segundo semestre, que pode ser interessante, né? Passando da Copa do Brasil, passando Libertadores, e aí tentando dar um gás no Campeonato Brasileiro com um pouco mais de qualidade, Arangues, Ener Valencia, de repente o Cuéllar e um outro meia ou um ou dois reforços pontuais, o Internacional poderia buscar as cabeças de algum campeonato aí e dar uma beliscada em alguma taça. Então, volta lá depois aqui, ó, tá aqui em cima nos vídeos relacionados e eu acho que vale a pena tu dar uma olhada, beleza? Mais uma vez eu te digo, se tu chegou até aqui, tamo junto, a gente se fala, porque tem sempre muita coisa para tratar do Internacional nos conteúdos aqui. Amanhã, na parte da manhã e na parte da tarde, tem conteúdo novo aqui. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!